Sejam muito bem-vindos, senhoras e senhores, para mais uma mensagem dessa quarentena que aparentemente não acaba nunca. Estamos nessa mensagem desse domingo completando mais de 100 dias sem os nossos encontros presenciais. Eu lembro que quando nós cancelamos os nossos cultos, quando nós decidimos por fazer isso, nós imaginávamos que, sei lá, se tudo se complicasse, nós ficaríamos um mês parados. Eu lembro que algumas pessoas, no meio religioso aqui no Brasil, algumas pessoas faziam a projeção de que os cultos ficariam parados 2 semanas, 3 semanas no máximo. No entanto, nós já estamos aí há mais de 3 meses nessa situação muito complicada, morrendo de saudade dos nossos encontros presenciais, ao mesmo tempo em que estamos gratos a Deus pela possibilidade de termos essa ferramenta para continuarmos conversando, para continuarmos meditando na palavra de Deus. Então eu espero que esse momento seja abençoador para a sua vida, que esse momento fale ao seu coração e que você aproveite com a sua família para ouvir a voz de Deus no meio dessa pandemia. O que nós temos tentado fazer é isso, buscar orientação na palavra de Deus. Não temos seguido uma série de mensagens específicas, mas temos buscado palavra de Deus, conforto do Senhor para a nossa vida nesse tempo complicado que estamos enfrentando juntos. O texto de hoje é o texto de Lucas, Evangelho de Lucas, capítulo 12, do versículo 13 a 21. Uma outra coisa importante que eu gostaria de dizer: nós temos, como você tem notado, revisitado alguns textos que para nós são textos importantes na formação do discipulado cristão, e temos visto agora, olhado para esses textos na ótica dessa pandemia que temos enfrentado, tá ok? Então, mesmo sendo um texto conhecido, mesmo sendo um texto que você já tenha visitado, que você já tenha lido e meditado, por favor, preste atenção nele, porque eu tenho certeza que Deus tem uma palavra muito boa para o nosso coração, tá ok? Eu vou começar lendo o texto e depois nós vamos conversar sobre ele. Lucas 12, de 13 a 21. Alguém da multidão lhe disse: Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Respondeu Jesus: Homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? Então lhes disse: Cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Então lhes contou essa parábola. A terra de certo homem rico produziu muito. Ele pensou consigo mesmo: o que vou fazer? Não tenho onde armazenar a minha colheita. Então disse: já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E direi a mim mesmo: você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Contudo, Deus lhe disse: insensato, esta mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Pedimos, Senhor, que o Senhor nos abençoe na meditação da palavra do Senhor nessa hora. Em nome de Jesus. Amém. Bom, a mensagem começa de um jeito bem fácil de entender. E mais fácil de entender ainda nessa época de quarentena. Porque o texto que nós acabamos de ler começa falando de briga familiar. E quem nessa época de pandemia não passou por esse momento de briga familiar, discussão, de viver fechado com pessoas da família, num ambiente pequeno? Enfim, o versículo 13 do texto que nós lemos começa dizendo que alguém da multidão que estava seguindo Jesus diz a Jesus, traz para Jesus uma questão que nós conhecemos muito bem. Mestre, diz a meu irmão que divida a herança comigo. Mestre, olha, a gente entrou numa discussão familiar lá, numa briga familiar, está complicado. Eu acho que a estrutura familiar vai ficar abalada porque nós temos um problema de herança. O meu irmão não quer dividir a herança comigo. Eu acho interessante esse ponto. Nós já falamos sobre ele algumas vezes em nossos encontros,
Mas o que eu gostaria de lembrar, olhando para esse texto, é que você já notou que dificilmente as pessoas brigam sobre quem ama mais. É muito raro você encontrar discussões do tipo: Jesus, olha, eu e meu irmão aqui, nós estávamos discutindo quem ama mais, e ele está dizendo que ele ama mais, eu estou dizendo que eu amo mais. Quem é que ama mais? Geralmente, as discussões nunca vão para esse lado, mas a discussão é sempre sobre quem tem mais, sempre sobre quem é mais. Quem é mais importante? Quem vai levar mais vantagem? Quem vai... E no Brasil, para nós que moramos no Brasil, nós sabemos o como isso é real, mas sabemos também o quanto isso revela o egoísmo do ser humano, como o ser humano é complicado de lidar. Imagine Jesus, ele está lá pregando, ele está lá curando enfermos, ele está ressuscitando mortos, ele está fazendo com que mudos falem, com que cegos enxerguem. E aí ele tem que parar tudo isso que ele está fazendo para resolver uma questão familiar dessa. Mestre, olha, o meu irmão não quer dividir a herança comigo. E o senhor também sabe, né, mestre? Quando entra assunto de herança, não há família que resista. O que eu queria dizer para você é: cuidado com essa cultura. Porque essa cultura da época de Jesus é exatamente a mesma cultura da nossa época, que não valoriza, em primeiro lugar, relacionamentos, e nem valoriza quem você é no seu coração, mas valoriza aparência, status, fama e sucesso. E não liga para o fato de que, muitas vezes, para chegar a alcançar isso, pessoas têm que pisar em outras pessoas. Afinal, o mundo é dos espertos. Cuidado com essa cultura, porque essa cultura é extremamente pecaminosa. O texto continua, aparentemente, com uma questão familiar boba, mas que de boba, de verdade, não tem nada. Essa família está em crise. E eles não estão em crise porque estão disputando quem ama mais, quem perdoa mais, quem se relaciona melhor. A questão aqui é money. Cuidado com o Deus desse mundo que é money. E aí então o texto vai se desenrolar a partir dessa pergunta e desse acontecimento. No versículo 14 e no versículo 15. Respondeu Jesus. Aí Jesus responde com uma finesse muito característica de Jesus. Aliás, se você é uma pessoa extremamente sensível, que não gosta de respostas sinceras e verdadeiras, Jesus é uma péssima opção para você. Porque veja a resposta amigável, tranquila, que Jesus dá àquela pessoa da multidão. Versículos 14 e 15. Respondeu Jesus: homem, quem me designou juiz ou árbitro entre vocês? O que Jesus está dizendo é: e o que eu tenho a ver com isso? Então ele continua. Então lhes disse: cuidado, fiquem de sobreaviso contra todo tipo de ganância. Jesus aqui não diz, por exemplo, olha, cuidado com esse tipo de ganância familiar, porque esse tipo de ganância familiar destrói relacionamento de pais, filhos, filhos e pais, filhos com os outros filhos, netos, enfim. Jesus não diz isso. Jesus diz: tenham cuidado com todo tipo de ganância. É como se Jesus estivesse dizendo: não existe ganância do bem, não existe ganância boa. Toda ganância é ruim e vai conduzir você por um caminho extremamente complicado e distante do caminho que Deus quer para a sua vida. Então fiquem de sobreaviso, cuidado com todo tipo de ganância. Pois a vida de um homem, e agora Jesus traz uma frase fundamental e importante para esse texto, para esse tempo, para a nossa vida e para o nosso tempo. A vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens. Ou seja, Jesus está aqui dizendo: a cultura está mentindo para vocês. Porque nós somos formados e formatados desde a nossa infância
a valorizar o quê? Ter as coisas. Nós lutamos a vida inteira para ter as coisas. E também, vamos combinar, não é apenas ter as coisas, é ter as coisas melhores. Mas melhores do que o quê? Melhores do que os outros. Porque não basta apenas ter. Você tem que ter algo que, em comparação com o que tem o seu vizinho, o seu amigo, seu companheiro de trabalho, seja melhor. Essa é a graça. Não basta, por exemplo, ter um carro. Você tem que ter um carro melhor. Não basta comer alguma coisa. Você tem que comer alguma coisa melhor do que as outras pessoas. É aquela disputa de quem pode mais, chora menos. E aí Jesus está dizendo, essa cultura que faz isso com a gente desde o início da nossa vida está mentindo, porque está formando em nós algo que não pode satisfazer o nosso coração. É como comer uma comida que não mata a fome. É como beber uma bebida que não mata a sede. E aí Jesus diz, a vida de um homem, a vida de uma mulher, a vida de um ser humano, de qualquer ser humano, não consiste, a qualidade da vida de um ser humano não tem a ver com a quantidade de bens que ele tem. E Jesus aqui está dizendo para aqueles que têm um bem e para aqueles que têm 1 milhão de bens. Jesus está dizendo, a vida de qualquer homem, de qualquer mulher, de qualquer ser humano, não pode ser medida pelo que ele tem. O que nos leva a fazer então uma pergunta. Tá, se a vida de um homem não consiste na quantidade e nem na qualidade dos bens que ele tem, então, no que consiste a vida de um homem? Essa é uma pergunta que a gente tem que fazer, porque eu quero dizer para vocês, se eu estou lá nessa hora e Jesus diz, a vida de um homem não consiste na quantidade dos seus bens, eu levanto a mão, falo, Jesus, eu queria só fazer uma pergunta aqui, rapidinho, uma coisa rápida aqui, só para o senhor explicar aqui para a gente, rapidinho. Então, no que consiste a vida de um homem? No que consiste a vida de uma mulher? O que realmente conta? E daqui a pouco Jesus vai falar sobre isso. Eu gostaria que você guardasse essa pergunta no seu coração. No que consiste, de verdade, para Deus, a minha vida e a sua vida? Versículos 16 e versículos 17, a Bíblia diz assim, então Jesus, para explicar o que ele está dizendo, contou esta parábola. A terra de certo homem, rico, produziu muito. E ele pensou consigo mesmo, o que eu vou fazer? Eu não tenho onde armazenar a minha colheita. Esse cara tem uma crise. E a crise traz perguntas. Nós estamos vivendo numa época de crise. E a crise traz uma série de perguntas e inquietações. A crise mexe com a gente. Mas o texto mostra que uma época de grande bênção também traz as suas crises. Às vezes a gente pode pensar assim, nós estamos inquietos porque estamos no meio de uma crise. Isso não é verdade. Você não estava inquieto quando a pandemia não existia? Deixa eu dizer uma coisa. Às vezes eu escuto gente dizendo assim, olha, as pessoas nesse ano, por causa da crise, estão revelando um lado ruim, né, delas. Aí eu digo, então, elas estão revelando. Já estava lá. Talvez a crise tenha apenas o poder de exacerbar algo que já está presente. As pessoas não estão ansiosas por causa da crise. Elas já eram ansiosas. A crise só potencializou. É uma grande mentira imaginar assim, o ano que vem, quando, queira Deus, descobrirem uma vacina, um remédio de verdade para essa coisa toda, no ano que vem, olha, imagine que ano fantástico vai ser. Eu vou dizer o seguinte para vocês. Vamos imaginar um dia. Vamos imaginar, por exemplo, que no dia 1º de janeiro de 2021,
as pessoas anunciam assim, alguém anuncia, descobrimos a vacina. E no dia 15 de janeiro, você seja vacinado e a população mundial seja vacinada e todos os governos do mundo digam assim, a partir do dia 16 de janeiro, a vida volta ao normal, pronto, acabou, porque agora tem vacina, então vida que segue. A partir do dia 16 de janeiro de 2021, quanto tempo você acha que vai demorar para você inventar ou descobrir algum outro motivo para reclamar e dizer que a vida não vale a pena? Quanto tempo? Uma semana? 10 dias? Eu nem sei quando é que vai ser 15 de janeiro. Quando é que será que vai ser o Carnaval de 2021? Vou perguntar aqui para os nossos assessores de assuntos de festa de Rei Momo, Fernando e Nando, o Carnaval de 2021. Quando é que vai ser? Não sabe o Carnaval? É que nós estamos aqui num ambiente evangélico, então eles estão fingindo que nem sabe o que é Carnaval, nem sabe o que é, como se nunca tivessem desfilado. Não vou falar onde aí, mas o Fernandão está aqui, já no nossos 4G da vida aqui, procurando a data. E eu vou dizer assim, no Carnaval de 2021 o pessoal já está reclamando. Por quê? A crise traz problemas. Na época que nós não estávamos com crise, nós também tínhamos problemas. Veja esse cara, ele tem uma crise porque ele tem muito. É a crise de quem tem muito. É a crise de quem plantou e colheu muito. E aí ele pergunta, o que eu vou fazer agora? Olha, a minha vida virou uma bagunça, porque eu plantei esperando colher 1.000 e eu colhi 10.000. E agora, olha, a minha vida, eu estou trabalhando, sabe? A gente fazia faculdade e pensava assim, nossa, eu vou pegar esse meu conhecimento e vou trabalhar muito. E aí, de repente, a vida profissional dá certo e você começa a reclamar. Por quê? Porque está trabalhando muito. E aí você pensa, eu vou constituir família. Aí você constitui família e agora do que você reclama? Da sua família. E aí, sei lá, você diz, puxa, eu queria que Deus me desse uma vida longa. E agora você está aí com 70 anos, reclamando porque tem 70 anos. E a data do Carnaval de 2021 será dia 16 de fevereiro. Olha aí, veja como Deus vai dirigindo as coisas. Chutei uma data, 16 de fevereiro, um mês depois da vacina do coronavírus. Imagine se a vacina do coronavírus tem 16 de janeiro. Em gravar esse vídeo, não? Olha que coisa maravilhosa. É profeta. Vamos voltando. 16 de fevereiro, o pessoal no Ziringuindum já vai para reclamando que a Lecker está cara, que não sei o que, aquela coisa toda. A vida de um ser humano, se for baseada nisso, é uma desgraça. E a gente precisa parar com essa conversa fiada, nessa época de pandemia, de dizer que nós estamos numa profunda crise por causa dessa época complicada. Nós temos crise desde que o ser humano pecou em Gênesis 3. O que significa dizer que a solução para os nossos problemas não tem a ver com a vacina do coronavírus. Tem a ver com cruz. É para a cruz que nós precisamos ir. Nós precisamos voltar a viver a partir do Evangelho, crendo na morte de Jesus como morte vicária no nosso lugar, alguém que viveu a vida plena, que agradou a Deus em nosso lugar, e que agora só é possível, e nós precisamos crer nisso, só é possível viver de verdade a partir do Evangelho de Jesus, a partir da cruz, da obediência a Deus. Não há uma outra solução para trazer paz ao nosso coração. Não coloque as suas esperanças no fim da pandemia. Porque se você colocar as suas esperanças de uma vida melhor, de uma vida mais agradável, de coração em paz, no fim da pandemia, você vai se dar muito mal e você vai se decepcionar. Vamos voltar para o texto, versículos 18 e 19. Então disse, eu já sei o que vou fazer. Eu vou derrubar os meus celeiros e construir outros maiores. E ali guardarei toda a minha safra e todos os meus bens. E eu direi a mim mesmo, você tem grande quantidade de bens armazenados para muitos anos. Descanse, coma, beba e alegre-se. Ele está dizendo aqui, olha, você já fez seu pé de meia. E agora que você já fez o seu pé de meia, problema resolvido.
Isso não é verdade. Eu quero comparar esse texto com outro texto da palavra de Deus. Porque aqui nós temos um homem que tem muita coisa, dizendo assim: quer saber? A partir de agora eu vou descansar, comer, beber e me alegrar. Só que, lembre-se, a segurança dele está baseada em quê? Nas coisas que ele tem. Ele tem uma segurança aqui nas coisas. Guarde essa informação, porque o fim da história é trágico para esse homem. No entanto, um outro texto da palavra de Deus, o Salmo 37, versículo 7, diz assim: descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros, nem com aqueles que maquinam o mal. Olha só esse texto em comparação com a história que nós estamos lendo. O Salmo 37, um salmo de Davi, um homem que passou por muitas dificuldades antes de chegar a ser rei. Esse homem diz, no meio de muita dificuldade: descanse no Senhor. Lá em Lucas 12, nós temos um homem descansando em quê? Nas coisas. Mas nós temos uma série de orientações bíblicas em toda a Bíblia dizendo: se você precisa descansar, descanse em Deus. Porque descansar em Deus não necessariamente traz a obrigatoriedade de você ter muitas coisas. Em Deus você pode descansar mesmo que você tenha absolutamente nada. Porque em Deus você não precisa das coisas para trazer paz ao seu coração. A gente se lembra, claro, num momento como esse, do Salmo 23, que é um salmo clássico. O Senhor é o meu pastor e eu não vou sentir falta, eu não terei falta de absolutamente nada. Não é um salmo que produz prosperidade, mas é um salmo que diz: mesmo que você não tenha nada, você tem tudo o que precisa. O Senhor é o nosso pastor. Então descanse no Senhor e aguarde por ele com paciência. Não se aborreça com o sucesso dos outros. Nem que seja esse cara que agora fez o pé de meia, não pensou em ninguém, fez para si celeiros maiores e está dizendo: a partir de agora é festa. Eu vou comer, eu vou beber, vou descansar, vou viver de renda. Nem com aqueles que maquinam o mal. Não se estresse por causa disso. Não olhe para as circunstâncias e para a crise e pense: agora não tem como ser feliz. Se você pode descansar no Senhor e você deve fazer isso, então você simplesmente tem tudo o que precisa para passar não por essa crise, mas por qualquer crise. Vamos voltar para o texto para ver o final dele. Versículos 20 e 21. Logo depois desse cara dizer: bom, agora eu tenho tudo o que eu preciso, eu vou descansar e o resto da minha vida vai ser só tranquilidade. Contudo, Deus lhe disse: insensato. Em outras versões, a expressão é louco. Essa mesma noite a sua vida lhe será exigida. Então, quem ficará com o que você preparou? Olha, louco, você vai morrer essa noite. E tudo isso daí vai ficar para quem? Lembra como começou o texto? Mestre, fala para o meu irmão dividir a herança comigo. Aí o que Jesus está dizendo? Sabe o que vai acontecer com esse cara? Esse cara podia ser o pai desse moleque que veio aqui conversar comigo. Sabe o que vai acontecer com tudo que esse cara guardou a vida toda? Vai virar motivo de divisão e briga na vida dos seus filhos. Assim, Jesus diz, assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. Eu acho que Lucas 12, 21 não é daqueles textos que a gente pode ler e passar por ele como se ele não estivesse lá. Lucas 12, 21, para essa época, é um dos textos mais importantes da Bíblia toda. Assim acontece com quem guarda para si riquezas, mas não é rico para com Deus. A pergunta que então precisa ser feita é: qual é a sua maior riqueza de verdade? Mas de verdade mesmo. Porque uma coisa é dizer: minha maior riqueza é Deus, mas viver 24 horas como se simplesmente isso não fosse verdade. Então tá, qual é a sua maior riqueza? Nós fizemos uma pergunta, que é aquela pergunta que nós faríamos para Jesus.
No que consiste, então, Jesus, a vida de um homem? E talvez a resposta do Evangelho, da Palavra de Deus, é: a vida de um homem consiste no quanto ele é, a cada dia, mais próximo e mais parecido com Jesus. É simplesmente, tão somente isso que vale a pena. Todas as outras coisas vão sumir, vão desaparecer. Todas as outras coisas. O que vai permanecer para sempre é o nosso relacionamento com Deus. Enquanto a nossa maior riqueza não for o nosso Deus, o ponto é, nós não temos riqueza. O que significa dizer que um homem bilionário que não tem um relacionamento com Deus não tem nada. E alguém que não tenha um centavo sequer no bolso, mas tem um relacionamento com Deus de verdade, é mais do que bilionário. No que consiste a vida de um homem, a vida de uma mulher? Consiste no quanto ele ama Deus, no quanto ele ama Jesus, no quanto ele é guiado pelo Espírito e no quanto ele age e reage a partir das orientações da Palavra de Deus. Porque no fim, seja no meio de uma pandemia, seja no meio de uma bonança, seja diante de uma grande luta ou numa praia paradisíaca, no fim, é isso que vai valer a pena. Não o que nós temos, mas quem nós somos em Cristo Jesus. Cuidado com essa pandemia, porque ela pode ser um motivo de grandes desculpas, meses de grandes desculpas. Mas também aproveite essa pandemia, porque pode ser uma grande oportunidade para nós redescobrirmos quem nós somos ou quem nós deveríamos ser em Deus. E quando nós fazemos isso diante dele, sempre há solução para nós. Então, se você tem ao Senhor como a sua maior riqueza, então, se você tem a Deus como a sua maior riqueza, descanse, coma, beba, se alegre, mas faça tudo para a glória de Deus. Que Deus os abençoe. Amém.